Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe nessa hora. Amém. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, tem dado a ti e à tua casa. Alegrar-te-ás tu e o estrangeiro que está no meio de ti. Assim termina um texto bíblico que nós vamos ler daqui um pouco. E a alegria desse texto bíblico tem um motivo muito concreto. O texto fala de uma família que viveu em situação muito adversa. Os integrantes desta família chegaram a viver como escravos numa terra estranha. Mas o clamor a Deus e a fé desta família a transformaram numa grande nação. E essa família entra na tradição judaica cristã como os inícios do povo de Deus. Estou falando da família do patriarca Abraão. E essa caminhada dessa família só foi possível porque tinham fé num Deus que é contra o aviltamento da condição humana. E esse texto, ele faz a memória da chegada dessa família à terra prometida. É a festa da primeira colheita dessa família que havia se transformada num grande povo. Portanto, comemoraram a conquista da terra, comemoraram os frutos que essa terra produzia. Eu peço à professora Vera Lúcia Guever que leia para nós Deuteronômio 26, versos 5 até 11. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Queridos e queridas, comemorar significa fazer festa. Mas é muito mais do que fazer festa. Comemorar significa memorar com. Memorar com. Ou seja, comemorar significa lembrar em conjunto. Lembrar com os outros. É lembrar em comunidade. Só este detalhe faz com que, por exemplo, o livro lançado ontem à noite, Os Caminhos da Família Guever,
seja muito mais do que um livro. Esse livro é um verdadeiro caminho pavimentado com memória. E o número que cada um de vocês traz no crachá se encontra nesse livro como uma espécie de paralelepípedo que pavimenta este caminho. Há mais de 150 anos. Por isto, esse livro, e principalmente as cartas que se encontram nesse livro, são um grande convite à reflexão. Eu os animo a lê-las em família, a comentá-las e a pensar o que elas significam para que cada um de vocês, cada uma de vocês, possa estar aqui hoje. A memória do povo de Deus, cujo texto a Vera leu há pouco, começa com uma história de um imigrante prestes a morrer. E morrer aqui não é apenas uma referência à idade avançada e ao destino natural de cada um e cada uma de nós. Não é apenas uma referência específica ao patriarca Abraão. As condições adversas de vida, a falta de trabalho, a falta de terra para cultivar, a falta de casa para morar, eram como sinais, como indicadores da morte que estava rondando aquela família. E os imigrantes que para aqui vieram enfrentaram situações semelhantes. Nunca foram escravos na Europa, mas deixaram a sua terra porque ela não lhes assegurava mais as condições mínimas de sobrevivência. Isso foi muito bem exposto pela professora Berti ontem à noite. A grande maioria que optou pela imigração para o Brasil sabia que este era um caminho sem volta. Vocês já imaginaram se despedir de um pai, de uma mãe, de um irmão, sabendo que vocês nunca mais o verão? O que isso significou para aquela gente? Sabiam que nunca mais iriam rever os amigos e os parentes que ficaram para trás. Numa carta de 27 de janeiro de 1859, é possível ler o seguinte. Esta carta foi escrita em Zoren e aparentemente é uma resposta a uma carta que tinha chegado do Brasil, e é possível que muitas cartas tenham se perdido desse vai e vem. Então esta carta de Zoren diz o seguinte: suas cartas que os brasileiros tinham escrito para lá, suas cartas aliviaram nossas dores e secaram as nossas lágrimas. De preocupações de sustento, vocês estão livres. Porém, se há uma coisa que ainda nos oprime, é o fato de morarmos tão distantes uns dos outros. Mas mesmo que montanhas, vales e águas profundas estejam entre nós, nossos corações batem aqui hoje na Alemanha com o mesmo calor por vocês, como se aqui entre nós estivessem. Mesmo a comunicação por cartas era muito difícil. Muitas cartas se perdiam pelo caminho. E ontem à noite, o editor do livro, Ernie Müger, dizia que uma carta enviada dessa região aqui até São Leopoldo poderia durar 3 meses até chegar. Pois aqui temos uma outra referência quanto às dificuldades de comunicação daquela época. Os custos dos correios também eram um grande problema. E numa nota transversal de uma carta, podemos ler o seguinte:
Vocês devem imaginar porque nós mesmos não escrevemos. Tinham recebido uma carta escrita por um terceiro. Foi porque tínhamos escrito cada um uma carta. Mas quando levamos as cartas para o correio, o valor era tão alto que as trouxemos de volta e deixamos de extrair de cada carta os pontos principais. Como no texto bíblico, os imigrantes que aqui chegaram experimentaram na própria pele o que significa viver como estrangeiros numa terra estranha. Tiveram que lutar pelas coisas mais básicas, casas precárias, e uma carta diz que depois de andarem 4 ou 5 horas com crianças pequenas através da floresta, até chegarem no lote que lhes tinha sido destinado, e onde teria uma casa para morar, disseram: nessa casa não se pode ficar, nós passamos uma noite só, e depois construímos uma casa nova para a gente, firme e segura, em 2 dias. Construíram uma casa em 2 dias. Então podemos imaginar as condições desta casa. Não tinham estradas. Quando falecia alguém, não tinha onde sepultar. E aí vem toda a questão da legislação, pois o Império Brasileiro tinha uma religião oficial e todos os cemitérios eram ligados à Igreja Católica Romana. Por isso, tão bonito que a gente tenha superado esse tempo e possa celebrar aqui no espaço da Igreja Católica Romana e um culto ecumênico. Para chegar até lá, foi necessária uma longa caminhada. Então, muitos, quando faleciam, não tinham onde sepultar os seus mortos, pois os mortos eram exclusivos para a religião oficial do Estado. E aí começaram a surgir os cemitérios evangélicos. E a gente diz, esses são os primeiros cemitérios evangélicos aqui no Brasil, e temos muitos deles. E na verdade isso não é bem correto. Sabem qual era o primeiro cemitério desses imigrantes? O Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, porque ali eram sepultados na água, descartados nas ondas do mar, as pessoas que morriam durante a travessia. E não eram poucas. Estas são as condições que esses imigrantes encontraram. O pastor Dorival Ristoff, ontem à noite, me lembrou um lema que cursava entre essa população, quase que como orientando a sua vida. Vou dizê-lo em alemão e depois traduzir para o português. A vida era pautada pelas seguintes palavras: Zuerst der Tod, dann die Not, dann das Brot. Primeiro a morte, porque lá já não se conseguia mais viver dignamente, porque a Revolução Industrial, que tanta riqueza trouxe para o país e para alguns poucos, expulsou a muitos de suas condições elementares de vida. Talvez essas coisas estejam a se repetir hoje em nosso tempo. Por isso, zuerst der Tod, primeiro a morte. Depois da morte, vem a adversidade. Atravessar o Oceano Atlântico, chegar aqui nessas condições absolutamente adversas. E aí sim, o pão, dann das Brot, era quando se colhiam os frutos da primeira semeadura. Ou quando se era acolhido pelos povos indígenas que lhes ensinavam a sobreviver nessa terra inóspita. Por exemplo, com o chimarrão, que está circulando aqui entre nós. O chimarrão é uma bebida ritual indígena, que foi acolhida pelo sul do Brasil como uma marca registrada desta região.
Tratemos bem de nossos irmãos indígenas. Eles viviam nessas terras antes de nós chegarmos. E hoje, muitas vezes, nós queremos exterminá-los e nos contentamos com o chimarrão que deles herdamos. Mas a memória também é pavimentada por outros sofrimentos. Acidentes de trabalho, nas derrubadas das matas para abrir as primeiras clareiras, doentes que não encontravam tratamento médico adequado, mulheres que morriam durante o parto, crianças sem escolas, problemas com a documentação da terra, ou como disse a professora Aderte ontem à noite, promessas não cumpridas. Já vem de longe essa prática da cultura política de nosso país. Se o sul do Brasil é hoje uma região próspera e que oferece condições de vida bastante razoáveis aos seus habitantes, isso se deve, senhoras e senhores, muito e em grande parte à persistência, à fé, à teimosia destes primeiros imigrantes. Segundo o texto bíblico, comemorar é uma obrigação. E como eu já disse, comemorar significa lembrar em conjunto e se alegrar pelo caminho percorrido. Mas não se trata apenas de lembrar e festejar. Esta alegria só é autêntica se ela se mostrar sensível e acolhedora a todos e a todas que ainda hoje precisam lutar por condições de vida digna em nossos dias. E é por isso que o texto bíblico diz no final: alegra-te com o estrangeiro que vive no teu meio. O povo que agora celebra e comemora os frutos da caminhada dos seus antepassados é desafiado a acolher aqueles que ainda não têm um lugar digno na terra em que hoje habitam. Quem não se mostra solidário com os que sofrem ao nosso redor, não se mostra digno de usufruir os frutos das sementes que os antepassados lançaram nesse solo e que o transformou na pátria de todos nós hoje. Assim como Deus ouviu o clamor do povo escravizado em terra estranha e lhes deu uma nova terra, assim vocês são desafiados a ouvir o clamor dos sofredores no meio de vocês e ajudá-los a também encontrarem a sua terra prometida. Seja ela a terra, seja ela o seu meio de sustento, seja ele qual for. E isto não é como pagar uma dívida, como uma cruz insuportável que a gente deve carregar. Não, não é isso. Carregar as cargas uns dos outros é uma forma de demonstrar gratidão a Deus, que nos trouxe até aqui e que continuará presente através da boa convivência, do respeito com o que é e com aquele e aquela que pensa diferente, com a solidariedade dos que necessitam do nosso apoio. Só quem se deixa mover por este espírito, que se revelou lá o nosso patriarca comum, pai Abraão, pode cantar com sinceridade e com honestidade: até aqui nos trouxe Deus, guiou-nos com bondade. Que Deus nos ajude, nos perdoe e nos oriente. Amém.